Como o sistema solar se move pelo universo? Saudações, internautas! Embora pareça que não nos movemos, estamos fazendo isso continuamente em grande velocidade ao redor do Sol e da galáxia. Normalmente descrevemos o movimento dos planetas girando em torno do Sol desta forma. É apenas uma representação de nossa escala real. As órbitas dos planetas no sistema solar são muito mais distantes e os planetas são minúsculos. É impossível representar suas escalas em uma fotografia, seria necessário um sistema em 3D. Aqui vemos as grandes distâncias. Representando fielmente os 8 planetas do nosso sistema em uma única foto, os transforma em meros pontos insignificantes. As distâncias entre cada um deles são centenas de milhões de quilômetros entre os planetas rochosos e os bilhões de quilômetros entre os gigantes de gás de gelo. Sabemos que os planetas giram em torno de si mesmos e em torno do Sol. Quanto mais perto do Sol, mais rápido giram. Quanto mais longe, vão mais devagar, seguindo as leis de Kepler. Algumas pessoas pensam que o único movimento da Terra e dos planetas é a rotação em seu eixo de translação ao redor do Sol. Agora sabemos que os planetas têm muito mais movimentos. Se nos referimos à Terra, contamos pelo menos 9 movimentos: o de rotação, o de translação, o precessão dos equinócios, mutação, a oscilação de Chandler, a oscilação periélio, a precessão órbita galáctica, órbita através do grupo local e movimento através do universo. Você certamente ficará surpreso com o número de movimentos que a Terra e praticamente todos os planetas têm movimentos semelhantes, com vários vetores de velocidade. É necessário descrever os movimentos separadamente. O primeiro movimento da Terra é o de rotação em seu eixo, no sentido anti-horário se levarmos em conta a estrela polar. Com o Polo Norte acima e o faz a 1.674 km por hora, que leva 23 horas e 56 minutos. Esse movimento, que parece simples, foi o que levou os astrônomos a pensar durante séculos que o universo girava em torno da Terra, quando era o contrário. Os outros planetas do Sistema Solar também têm suas rotações em seu eixo e fazem isso em velocidades diferentes. Marte, por exemplo, gira em seu eixo muito semelhante à Terra, pois sua órbita se completa em 24,6 horas. Alguns planetas, como Vênus, giram no sentido horário. O movimento de translação é o que descreve a Terra ao redor do Sol e eles fazem isso 365 dias e 5 horas e 47 minutos. Vista do Polo Norte da Terra, a Terra gira em torno do Sol em forma de elipse, no sentido anti-horário a uma média de 29,8 km por segundo. Devido ao seu formato de elipse, a Terra passa por períodos em que está mais próxima do Sol e sua velocidade de translação é maior e outras estão mais distantes e sua velocidade é menor. No periélio, do que sua distância mínima do Sol atinge 30,75 km por segundo, a uma distância de 147 milhões de quilômetros, e acontece durante os primeiros dias de janeiro. No afélio, que sua distância máxima em nossa estrela, sua velocidade diminui para 28,76 km por segundo, a uma distância de 152 milhões de quilômetros. E acontece durante os primeiros dias de julho. A mudança de distâncias e velocidades são mínimas no tempo e é por isso que não notamos nenhuma mudança significativa. Na órbita da Terra, embora seja uma elipse, é muito próxima de uma circular. Os outros planetas são regidos pelas mesmas regras. Mercúrio, o mais próximo do Sol, é aquele que completa sua órbita mais rápido em 58 dias e 15 horas a 47 km por segundo. E Netuno é o mais lento, a 54 km por segundo, e é por isso que seu ano tem quase 165 dias. Agora chegamos à precessão dos equinócios. Por causa das forças do Sol, da Lua e dos movimentos telúricos, nosso planeta experimenta uma leve oscilação circular em seu eixo entre 23 e 27 graus. Atualmente a Terra está em uma inclinação de 23 graus e 43 minutos e a cada 25.1700 anos varia em cerca de 4 graus. Isso quer dizer que as estações se invertem. O mesmo acontece em outros planetas, embora em escalas de tempo diferentes. Em Marte, por exemplo, que não tem uma lua grande, o movimento de precessão do eixo ocorre a cada 175 mil anos.
O movimento de rotação é um pouco mais complexo. Dentro do movimento de precessão dos equinócios da Terra, há outro movimento oscilante. Isso significa que o deslocamento em seu eixo não é perfeito, mas sim oscila formando um S. A oscilação de Chandler é outro movimento associado ao eixo terrestre, se não bastasse a oscilação anterior. Acontece que as oscilações não são perfeitas, mas variam de forma desigual ao longo do tempo. Isso pode ser causado por mudanças climáticas, geofísica terrestre, até mesmo concentrações de sal marinho. Em outros planetas, apesar de pouco estudados, acredita-se que estejam sujeitos a esses mesmos movimentos pelo sistema solar. Na precessão do periélio, dentro do movimento de translação elíptica pelo Sol, há outro movimento que causa um deslocamento de 3,84 segundos de arco a cada 100 anos. Em todos os planetas, isso ocorre. Por exemplo, Mercúrio é o que mais sofre, devido à excentricidade de sua órbita e à distância do Sol. Seu movimento de precessão do periélio é de 42,98 segundos de arco por século. Agora chegamos à órbita galáctica, porque os planetas dependem do Sol, e isso arrasta seus movimentos. O Sol não está parado, mas tem 7 movimentos conhecidos. Ele gira em seu eixo em pouco mais de 25 dias. Se nos atermos à zona equatorial, descreve círculos em torno de um centro de massa do sistema solar chamado baricentro, devido às massas dos planetas que ele tem que arrastar, especialmente Júpiter. Embora esse movimento seja insignificante, está a 50 mil quilômetros de seu centro. Além disso, o Sol é influenciado pela grande massa do centro da Via Láctea, o buraco negro de Sagitário. Isso causa uma órbita oscilante acima e abaixo do plano galáctico e ao redor da galáxia, que completa cerca de 225 milhões de anos e arrasta todos os planetas com ela. Sua órbita galáctica experimentou uma gangorra devido à atração gravitacional do núcleo pela rotação e atração de outros corpos localizados na outra extremidade do disco galáctico. Da mesma forma, os planetas também influenciam a órbita do Sol. O resultado é o movimento helicoidal. Hoje o Sol está localizado quase em conjunção com o plano galáctico de seu centro, embora esteja começando a ganhar altura. Esteja se dirigindo para o norte da Via Láctea, a 7 km por segundo. Em cerca de 14 milhões de anos, o Sol e 2 planetas atingirão a altura máxima de 250 anos-luz em relação ao plano galáctico. E se alguém estiver vivo por aqui, terá a melhor visão do centro da galáxia. A partir desse momento começará a perder altura. Estas oscilações de descida e subida duram cerca de 80 milhões de anos. É por isso que a Terra e os outros planetas têm um 7º movimento, a órbita galáctica. É outro vetor de velocidade e foi estimado em 792 mil km por hora ou 220 km por segundo em relação à galáxia. É como uma bela hélice pela galáxia. Continuando, os movimentos que eu vou contar para os planetas ainda não foram considerados na astronomia devido à sua complexidade, mas com certeza no futuro. O 8º movimento dos planetas e o 6º movimento do Sol é a órbita do grupo local. A Via Láctea, nossa gigante ilha de estrelas, e sua massa também arrasta todos. E como tudo no universo se move, as galáxias não ficam de fora disso. A Via Láctea está contida num grupo de cerca de 50 galáxias, que é chamada de grupo local. E não está parada, mas se move através do grupo local em torno de um centro de massa que compartilha com Andrômeda. Enquanto suas distâncias diminuem, esse movimento nos afeta, pois a galáxia arrasta o Sol e o Sol até nós. O que causa a órbita galáctica do Sol e os planetas através da galáxia sofrem uma precessão galáctica. A galáxia orbita o grupo local, junto com a aproximação de Andrômeda, a cerca de 300 km por segundo. Alcançamos escalas difíceis de calcular. Foi possível descobrir o movimento galáctico depois de estudar centenas de galáxias e subtrair as velocidades da Terra e do Sol pela galáxia. Assim, temos deduzido que o grupo local também não está em repouso. Nada está, e é por isso que temos que adicionar um novo movimento à galáxia. E, portanto, ao Sol e aos planetas. O grupo local se move pelo espaço a cerca de 631 km por segundo em relação ao fundo de micro-ondas.
devido à expansão do próprio universo e à atração do aglomerado de galáxias de Virgem, onde existem várias forças. Uma delas é o Grande Atrator. A radiação de fundo de micro-ondas, descoberta em 1965 e analisada em detalhes em 2001 pelo satélite WMAP da NASA, nos forneceu uma referência importante para medir o movimento de nossa galáxia através do universo. Embora a razão para esse deslocamento seja o repressor dipolar, que consiste em um grande vazio desprovido de matéria, que repousa as galáxias nesta área do universo. É uma combinação com o atrator Shapley, somado ao Grande Atrator. Explica que o deslocamento através do cosmos a mais de 2,1 milhões de quilômetros por hora. Esta é realmente a nossa direção cósmica, em algum lugar entre as constelações de Leão e Virgem. Nesta escala, que representa mais de 1.000 milhões de anos-luz, os movimentos da Terra e do Sol são insignificantes. Aqui vemos uma comparação de velocidades e veremos o quão extraordinariamente lenta é a Terra e seu movimento de translação em comparação com o movimento galáctico. À medida que descobrimos nosso lugar no universo, descobrimos mais vetores de espaçamentos. Poderia facilmente adicionar centenas de movimentos a mais, desde 1 milhão, já que nem o supercúmulos está em repouso. No universo, tudo está em movimento. Se todo o universo parasse de repente, seria muito desagradável. E agora terminar de enlouquecê-los, devo dizer que o universo também está em movimento. Sabemos que o espaço-tempo expande grupos de galáxias, sobretudo em grandes distâncias onde a matéria é escassa, embora ainda não saibamos se o universo possui algum movimento rotacional que envolva todos os grupos galácticos. Hoje aprendemos que nada está em repouso e que as velocidades dos objetos devem sempre ser calculadas em relação a algo. A velocidade é relativa, pois objetos massivos são eles que se movem na direção de objetos menos massivos, geralmente orbitando-os, devido às suas velocidades tangenciais relativas. Outras vezes se fundindo em sistemas mais fechados e que os vazios do universo são como repulsores. Talvez seja aí que a energia escura atua melhor. Somos tão pequeninos que é difícil para nós descobrir nosso lugar no universo e entender essas velocidades enormes. Em nossa nave Terra, em que nos movemos a velocidades incríveis, em um movimento estável e suas variações são mínimas, assim como quando viajamos de trem ou avião devido à inércia, pois todos tendemos a manter nosso movimento. Só notamos quando desaceleramos ou aceleramos. A grande maquinária universal não para de se mover e trabalhar, tornando o universo maior. E combinado com a matéria em sistemas próximos, conseguindo assim mais complexidade. Galáxias maiores, mais planetas e mais vida. Se gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e deixe seu comentário. Um abraço cósmico a todos.